Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. Je suis le pirate Barbara. Ixi, faz muito tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo. A última vez que eu gravei um vídeo eu nem usava óculos. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas vamos bater um papo sobre 1 Coríntios, não, Apocalipse 1, verso 10. O dia de domingo, dia do Senhor. Domingo, dia do Senhor. Existe um debate, acho que um debate assim que envolve essa questão, é a interpretação de Apocalipse 1:10. É engraçado que vai ter gente que vai defender que é o sétimo dia, vai ter gente que vai dizer que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, vai ter gente que vai dizer que é um dia escatológico. Qual dessas três opiniões é a mais correta? Então, se segura firme aí no barco, que ele vai chacoalhar as suas crenças, o que você acha, segura firme aí, se inscreve no canal. Esse vídeo eu estou gravando porque um amigo meu, professor, o meu amigo Rafael, ele veio me perguntar isso aí lá na igreja, estava sábado de manhã na igreja, ele veio me perguntar, falei, cara, vou gravar um vídeo sobre isso. Eu já tenho uns 2 vídeos sobre esse tema, mas eu tenho que achar o HD que tá para subir de novo aqui no YouTube. Eu tenho que só achar. Tem que criar vergonha na cara e achar. Se eu não achar, tá aqui, tá esse vídeo em si. Então vamos lá. No grego, deixa eu pegar um Novo Testamento grego aqui. Apocalipse 1:10. No grego aqui, ele vai trazer Egenomen en pneumate en te kyriake remera. Kyriake remera. Kyriake é Senhor. Remera é dia. Kyriake está no feminino, assim como remera, porque remera é dia, só que remera é feminino. Então o Kyriake vem de Kyrios, ele está no feminino, concordando com o Kyriake, com remera. Então Kyriake e remera, dia do Senhor, né? Então o Kyriake remera, dia do Senhor. Só que você vai ter aqui, por exemplo, a tradução do interlinear majoritário do Senhor, senhoral, dominical. Nós temos a palavra dominical aqui. Inclusive foi usado esse argumento. Lá no interlinear majoritário traz dominical. Só que a gente tem que entender o que significa a palavra dominical. Por quê? Existem traduções bíblicas, exclusivamente católicas, que elas trazem o termo domingo. Não são todas as traduções católicas, mas principalmente aquelas que são baseadas na Vulgata Latina. Figueiredo, Ave Maria, eu acho que tem mais uma, o Mato Soares. São 3 traduções que, se eu não me engano, eu sei que elas são baseadas no latim, o texto base delas é o latim, e elas trazem a palavra domingo no Apocalipse 1:10. Seria um erro traduzir esse texto como domingo? E assim, vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é domingo. Domingo, na nossa tradição, na nossa cultura, pelo que a Igreja Católica passou, domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Beleza. Mas a palavra domingo, qual que é o significado no latim? Vamos pegar aqui a Vulgata. Vamos pegar a nossa Vulgatona. Vamos pegar a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, aqui, Vulgata Latina. Essa aqui não é uma tradução usada pela Igreja Católica, essa aqui é uma edição crítica, que ela traz vários manuscritos. Fui em espírito in Dominica die. Dominica die. A palavra dominica, ela tem a ver com a palavra domínio. Domínio. O que tem a ver a palavra domínio? Domínio está sobre um dominador ou um senhor. Então, domingo seria o dia do Senhor. Se você traduz do Dominica Die como dia do Senhor, está correto? Por quê? O latim traz isso. Deixa eu ver se tem alguma variação aqui no aparato crítico aqui. Dominica Die. Deixa eu só dar uma olhada. João 1, 2, 3, 9. Ásia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Não tem, não vai trazer variação aqui nos manuscritos de tradução. Então, Dominica Die poderia ser traduzido como dia do Senhor. Tem traduções latinas com base no latim que trazem domingo. Mas domingo ele tem origem na palavra Dominica Die, que é dia
do Senhor. Só que a Igreja Católica colocou a palavra domingo como o primeiro dia da semana. Simples assim. Então, essa não é uma questão tanto de tradução, mas ela é uma questão de como a palavra ela é interpretada ao longo do tempo. Através da Igreja Católica, o primeiro dia da semana passou a se chamar domingo para se referir ao primeiro dia da semana, que é o dia que a Igreja Católica guarda. Só que o texto aqui, ele está falando do primeiro dia da semana? Não. Ele não está falando do primeiro dia da semana, ele está falando do dia do Senhor. Existem duas expressões, duas possibilidades de interpretação para esse texto. Um é que pode se referir ao sábado do sétimo dia, mas eu acho difícil no contexto de Apocalipse, porque se ele quisesse falar que era o sábado, que ele usava a palavra Shabat, o sabaton, do grego. João já usou a palavra sabaton ao longo dos evangelhos, das epístolas e por aí vai. Por que ele não usou aqui? Então ele poderia ter usado aqui para se referir ao sétimo dia. Ele não usou. Se ele não usou o mesmo termo aqui, nós podemos entender que é uma referência ao dia escatológico da volta do Senhor. Quer dizer, e fui levado ao dia, e no dia do Senhor eu fui levado. Então ele recebe uma visão em que dia? Ele acaba recebendo a visão e ele é levado até o dia da volta de Cristo e ele começa a ter as várias visões. Né? Então essa é uma das interpretações e que eu considero a mais plausível para esse texto. Né? O que acontece? Vai ter gente que vai dizer assim, não, olha só, Kiriak, dia do Senhor, domingo é a tradução, então é o primeiro dia aqui, nós temos uma referência do Novo Testamento de domingo. Essa é uma interpretação que vai ser posterior, uma construção posterior. Por quê? A palavra domingo ela vai ser construída como o primeiro dia da semana através da Igreja Católica. Esse texto foi escrito antes da Igreja Católica. O Apocalipse 1:10 foi escrito antes da Igreja Católica. Simples assim. Não é? O Kyriake Remera ele foi escrito antes da primeira tradução em latim. Então, não é para se entender como domingo. É dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor? Sim. Mas domingo, para nós, para nossa cultura, através da Igreja Católica, significa o primeiro dia da semana. Então é correto traduzirmos Apocalipse 1:10 por domingo? Não é correto. Por uma questão cultural. Por uma questão de que a palavra domingo, ela não tem o mesmo significado que aparece aqui em Apocalipse 1:10. Por uma questão de interferência cultural e religiosa. E não é só essa palavra, várias palavras mudaram de significado com o passar do tempo. Isso é natural. Se você pegar no ano de 1600, se você pegar para estudar trovadorismo, a origem da língua portuguesa, a palavra amigo significava namorado. Hoje a palavra amigo não está relacionada com a palavra namorado. Em algumas línguas se mantém isso. Em francês, mon ami pode se referir a namorado claramente. Ainda existe um resquício desse em língua portuguesa. Por exemplo, a palavra solteira em língua portuguesa, a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, ela traz Raabe a solteira, quer dizer, Raabe a prostituta. Hoje já não se usa nem mais o termo prostituta direito, se usa o termo as do job. Né? Então existem palavras que com o passar do tempo elas mudam de significado, elas perdem o sentido, elas deixam de ser usadas. No caso de Apocalipse 1:10, é exatamente esse o caso. Se a gente analisa do ponto de vista linguístico, não do ponto de vista teológico, esquece teologia. Se a gente tenta olhar para a origem da palavra domingo, ela significa Senhor, dia do Senhor. O problema é cultural, porque qualquer dicionário que você for procurar, a palavra domingo ela se refere ao primeiro dia da semana. Se a gente olha para o Novo Testamento, não como para tirar uma conclusão teológica. Se você olha para o Novo Testamento, ele não faz uma referência ao primeiro dia da semana aqui. Por quê? Se a gente for procurar a palavra primeiro dia da semana na Bíblia, ele vai aparecer assim, Ekton Mia Sabaton, ou Proton Sabaton. O que quer dizer? Primeiro dia do sábado. Quer dizer, primeiro dia do sábado aparece lá em 1 Coríntios 16, verso 2, aparece em Atos 20, verso 7, aparece no passado sábado, no primeiro dia da semana, nos 4 evangelhos, nos últimos capítulos, quando se fala da ressurreição de Cristo. Você tem Ekton Mia Sabaton, Proton Mia Sabaton, primeiro dia da semana. Então, se quisesse se referir a domingo aqui como primeiro dia da semana, João, ele usaria Ekton Mia Sabaton, como ele usou lá no evangelho dele. Se você pegar o evangelho de João,
ele faz a menção do primeiro dia da semana. Ele usaria o mesmo termo, ele não usou. Então, se ele não usou nem sabaton para se referir ao sétimo dia e nem colocou um numeral na frente dele para considerá-lo como o primeiro dia da semana, para diferenciá-lo e usar para fazê-lo, fazer o entendimento do primeiro dia da semana, a melhor possibilidade, o melhor entendimento desse texto não é se referindo a um dia específico, mas sim um dia escatológico, como acontece em Isaías. Pelo menos, Isaías existe a menção. E fui levado ao dia do Senhor. Que dia era isso? O dia da volta de Cristo, o dia escatológico. Entende? Agora, tem pessoas que vão dizer assim, tá vendo? Mas se você pegar ectomia sabaton, ectomia sabaton não, se você pegar lá Kyriake Remera, lá na Grécia hoje, significa primeiro dia da semana, significa o domingo. Só que aí nós temos um outro erro. Por quê? O grego de hoje, ele não é o grego clássico. Todas as línguas, elas têm fases. Você tem o grego clássico, que vai do ano 800 a.C. até o ano 330 a.C. Do ano 330 a.C. até o 330 depois de Cristo, você tem o chamado grego koiné. 330 até 1450, você tem o chamado grego bizantino. E de 1453 para frente, você já é chamado de grego moderno. E o grego moderno, ele vai sofrer influências de línguas em volta, e ele vai sofrer influência religiosa também. Então, por questões religiosas, o Kyriake Remera, ele se tornou domingo através do tempo por influência católica. Ponto. Por influência da religião católica. E está tudo certo. Mas isso não quer dizer que lá no primeiro século, a palavra Kyriake Remera significasse o primeiro dia da semana. Não tem. Principalmente no contexto em que nós podemos comparar o Apocalipse de João com os evangelhos. E podemos comparar ele também com outros documentos que não são também os 4 evangelhos. Por exemplo, nós temos aqui o Didaquê. O Didaquê, ele menciona o primeiro dia da semana. Mas, como é mencionado o primeiro dia da semana? Protontomia sabaton. É mencionado com a palavra sábado junto com o numeral. Toda vez que o numeral precede o sábado, então, primeiro dia da semana, se refere ao domingo. Jejuo 2 vezes na semana. Tem um texto, acho que é Lucas 18, verso 2. Ele, eu jejuo 2 vezes na semana. Lá é jejuo 2 vezes no sábado. Mas não tem como você jejuar 2 vezes no mesmo dia. Então a palavra sábado tem que ser entendido como semana. Quando você tem um numeral, próton, mia, antes do sábado, a referência, a lógica é entender o sábado ali como ciclo semanal e não como um dia específico. Então, se João quisesse, de fato, dizer que aqui era o domingo, ele utilizaria protontomia sabaton, ectomia sabaton. Ele não utilizou. Se ele quisesse se referir ao sábado do 7º dia, ele utilizaria simplesmente fui levado no sábado em visão. Ele mencionaria a palavra sábado. Ele não mencionou nenhuma dessas duas. Então, qual que é a conclusão que eu tenho? No contexto agora já teológico, a conclusão que eu tiro teológica disso é que Apocalipse 1, verso 10, ele se refere ao dia escatológico. Ponto. É o dia escatológico. Eu acho que é a interpretação mais plausível diante do contexto linguístico, diante do próprio uso, se a gente compara João com o que ele escreveu sobre sábado, sobre primeiro dia da semana, fica evidente que não bate nenhuma das duas coisas aqui. Então, é uma questão escatológica. E por quê? O Apocalipse é um livro escatológico. Né? Então, muitas vezes alguém quer bater o pé, não, porque aqui é o domingo, que aqui é o primeiro dia da semana. Você pode até entender como domingo, mas domingo no sentido dia do Senhor, e não dia do Senhor no primeiro dia. Dia do Senhor, sei lá, escatológico. Seria. Mas, devido a essa confusão que pode gerar, tem que ser mantido como dia do Senhor mesmo. Por quê? Domingo já tomou cunho como se referindo ao primeiro dia da semana. E o texto não se refere a isso especificamente. Espero que esse vídeo tenha ficado bom, não sei se ficou claro. Caso você queira continuar apoiando as minhas navegações, na descrição do vídeo aqui você encontra o meu Pix, tá? Vai cair na conta do Claim. E nós vamos continuar aí gravando alguma coisa de vez em quando, raramente, tá? Esse vídeo é de fato uma ajuda a um amigo que me perguntou, que ele acabou se envolvendo em algumas tretas. E é isso.
Então nós temos que entender o que as palavras significam. Domingo, dia do Senhor. Mas domingo, dia do Senhor, como? Não é mencionado. Na cultura católica, na cultura ocidental, pós-igreja católica, primeiro dia da semana. Ponto. Só por isso já não pode ser traduzido dessa forma aqui. Ah, mas essas traduções trouxeram assim. Sim, porque elas se basearam na tradução latina e elas têm um interesse teológico nisso. Que interesse é? Dizer que existe o primeiro dia da semana como dia de guarda no Novo Testamento. E isso não tem. Você pode procurar e não vai ter. Se você procurar no Novo Testamento grego, não vai haver menção da palavra domingo. Que ela é uma palavra até criada posteriormente, inclusive, né? A palavra domingo é uma criação posterior. Isso aí é uma questão linguística que eu estou te falando aqui. Então, ela é criada posteriormente por causa da crença católica, por causa da crença do primeiro dia da semana, tá? Então seria isso. Já o Novo Testamento, ele vai mencionar primeiro dia da semana, ectomia sabaton, e vai mencionar a palavra sábado. Algum desses vai se aplicar aqui? Essa é a pergunta bem interessante. Acredito que nenhum dos dois. E sim, como dia escatológico. É o que faz mais sentido teologicamente. É o que faz mais sentido comparando o que já está escrito. Entende? Uma coisa que temos que levar em consideração é sempre isso, a evolução do significado das palavras. Se você não leva isso em consideração, você comete um negócio chamado anacronismo. O que é anacronismo? É eu pegar a palavra amigo, lá eu pegar um poema trovadoresco de 1470, pegar um poeta trovadoresco, ler e ver a palavra amigo e achar que a palavra amigo se refere a apenas uma pessoa próxima. Não, amigo é namorado naquele contexto. É eu chegar lá e abrir João Ferreira de Almeida 1700 e Paulinha e ver a palavra solteira lá e achar que a palavra solteira ali era uma mulher que, né, não, ela é do job, mano. A Raab é do job, pô. Entende? Então é necessário entender as palavras dentro do seu período em que elas foram escritas. E se eu pego de daqui, não é dia do Senhor como domingo, não está aqui como está em Apocalipse 1:10. Está como é mencionado em João. Então, se a gente compara linguisticamente a evidência linguística, a evidência documental pela filologia, pelo que próprio foi escrito, não tem como achar que é o primeiro dia da semana. Não tem como achar que é o 7º dia. Não tem. Eu, particularmente, não consigo ver. Você pode tentar torcer para lá, pode tentar distorcer para cá, mas se você olhar, não é bem claro isso. Então, espero que esse vídeo tenha ficado bom. Um abraço. Me ajude nas navegações. E até o próximo vídeo.